Olá, bom dia a todos e bem-vindo ao nosso seminário online Migração de Processos de EPC para BPMN. Eu sou a Chayana Nesk, organizadora dos webinários eProcess série 2015. Antes de começarmos, gostaria de confirmar se estamos realizando uma boa transmissão. Se tiverem problemas de corte no som ou falta de sincronia com o vídeo durante o seminário, por favor, nos informem via chat. Perfeito. Bem, esse é o seminário web Migração de Processos EPC para BPMN, através do qual queremos compartilhar com vocês as principais diferenças entre essas duas notações para representação de processos de negócio e apresentar formas de realizar a tradução dos diagramas de processos EPC para BPMN. Este webinar é realizado pela eProcess. A eProcess é uma empresa brasileira especializada em consultoria e projetos de soluções para gestão de processos, utilizando as tecnologias de BPM e SOA. Somos uma das consultorias mais premiadas em BPM no Brasil, recebendo 2 medalhas de ouro e uma de prata no Global Awards for Excellence in BPM and Workflow, pelos cases de sucesso implementados. E ao longo de nossos 14 anos, realizamos centenas de projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos de negócio para clientes. Este seminário será apresentado pelo Eduardo Brito, diretor da eProcess, com mais de 16 anos de experiência na disciplina de gestão por processos. O Brito é bacharel e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do MBA em gestão por processos do Senac de Santa Catarina e da Unicinos no Rio Grande do Sul. É um dos instrutores do BPM Bootcamp da BPMP e dos cursos da eProcess Education. Brito possui diversas certificações profissionais na área, como CBPP, OSEB, PMP. Participou ativamente de todos os projetos premiados da eProcess e também contribuiu com os artigos para o blog da eProcess. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado em breve no portal do conhecimento do site da eProcess e em nosso blog. A apresentação também estará disponível no SlideShare. Ao final da apresentação, passaremos todos os links. As perguntas que vocês tiverem sobre o tema podem ser enviadas a qualquer momento via chat. Eu estarei recebendo as dúvidas e priorizando para um momento de perguntas e respostas ao final da apresentação. Bem, passo agora a palavra ao Eduardo Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Chayana. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a todos a esse primeiro webinar da eProcess em 2015, onde a gente está começando novamente uma série de apresentações que nós faremos ao longo deste ano, de junho a novembro, apresentando uma série de informações e conteúdos que são do interesse da comunidade de BPM do Brasil, que ao longo do dia a dia das consultorias que a gente trabalha, a gente percebe a necessidade de compartilhar e trocar ideia com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a migração de processos da notação EPC para a notação BPMN. E para isso, ao longo desse webinar, nós vamos apresentar rapidamente um breve histórico dessas duas notações, para dizer como nós chegamos até aqui, e as principais características e elementos de cada uma delas, de modo que a gente possa entender e alinhar conceitualmente quais são as principais características dessas notações, para depois fazer uma comparação e poder propor, através de uma série de sugestões, um depara da notação EPC para a notação BPMN. Falando um pouco de modelagem e falando de padrões de modelagem, para quem trabalhou ou modelou processos há 7, 8, 10 anos atrás, ver essa figura não é algo muito estranho. Um mundo em que existiam centenas de padrões de modelagem, existiam centenas de notações, e cada analista de processo modelava o seu processo através de uma delas. Dentro dessas notações, se nós formos regredir também uns 10, 15 anos atrás, sem dúvida que a notação EPC era uma das notações que mais se destacava. De uns anos para cá, contudo, surgiu o padrão BPMN, e o padrão começou a se tornar cada vez mais popular, fazendo que a balança começasse a pender para o outro lado, e muitos dos diagramas e dos modelos de processos que eram modelados em EPC começassem a ser modelados em BPMN. O BPMN foi criado em meados de 2000 pelo BPMI
e atualmente ele é mantido pela OMG. Ele utiliza vários elementos visuais que são usados para representar a sequência lógica do processo, e as suas premissas foram um dos seus principais pontos-chave para o sucesso da notação. Entre elas a gente pode citar o fato de que o diagrama desenhado em BPMN é um diagrama que pode ser utilizado e compreendido tanto por analistas de negócio, como pela área de TI e técnicos de informática, como também pelas áreas usuárias. O diagrama em BPMN ele é capaz de mapear não somente o processo da minha organização com todas as suas peculiaridades, mas ele também mapeia como que esse processo interage com outras organizações, sejam elas parceiras ou clientes. E por fim, devido a essa possibilidade de ser compreendida pela área de negócio de TI, é possível mapear no mesmo modelo de processos características que vão fazer com que esse modelo possa ser utilizado para documentação, como também para automação de processos. Então essa aqui é a carinha básica de um diagrama BPMN, mostrando um processo sendo modelado de fim a fim. Já o EPC é uma notação que tem lá os seus 20 anos, que foi criado pelo professor Scher no início da década de 90, como uma notação padrão para ser utilizada dentro da ferramenta Ares. A ferramenta Ares foi, sem dúvida, uma das plataformas mais utilizadas nos últimos anos para a modelagem de processos de negócio. E o sucesso dessa ferramenta fez com que, no mundo em que existia, há 10 anos atrás, uma falta de padrão para a modelagem de processos, ela acabasse se aparecendo como destaque entre as outras notações. Com isso, por muito tempo, o EPC acabou sendo uma das notações mais utilizadas no mercado. O EPC ele tem essa carinha aqui, é uma notação baseada em eventos e atividades, na qual o processo vai sendo executado de ponta a ponta através de uma sucessão de eventos e funções onde as atividades são executadas. Fazendo uma comparação hoje entre essas duas notações, através desse relatório da BP Trends, feito em 2014, nós vamos verificar que o BPMN tem sido cada vez mais utilizado dentro do mundo de modelagem de processos, com uma assertividade, com uma popularidade hoje de 60% dos casos. Já o EPC, apesar de não ter mais o sucesso que tinha antigamente, ainda tem um relativo nível de utilização com 22% de uso dentro do mercado atualmente. Vamos falar então um pouquinho de cada uma das notações. O BPMN, então, como nós estávamos comentando, é uma notação que possui uma série de tipos de objetos, e esses tipos de objetos, ao todo, geram cerca de 132 elementos de representação. Para aqueles que conhecem e têm a cartilha da iProcess, de modelagem BPMN, devem ver que realmente o número de elementos que nós temos ali representado nas 6 páginas do guia de BPMN da iProcess é um número bastante elevado. Esse número, contudo, ele representa uma série de elementos que, por um lado, muitas vezes são elementos essenciais para a modelagem de processo e muitas outras vezes são elementos opcionais ou até mesmo que geram um certo overhead na notação, que geram uma certa redundância. Nós vamos aqui passar rapidamente pelos principais elementos que vão ser utilizados ou vão ser referenciados na migração de EPC para BPMN. Começando então com o conceito de participante. O participante no BPMN é o responsável pela execução de uma atividade, sendo que ele pode ser identificado através de pessoas, que são os participantes humanos, através de sistemas, das atividades automatizadas, ou através de agentes externos, quando o responsável por executar a atividade é alguém que não está dentro da organização. Esse participante, para ser identificado, ele assume o conceito de papel, que é uma forma de abstrair quem pode fazer aquela atividade, que permite que a gente identifique as habilidades e as capacidades específicas que as pessoas ou sistemas devem ter para poder serem responsáveis pela execução de uma atividade.
E justamente então, o elemento mais primordial para a representação do trabalho no BPMN é o elemento de tarefa, que representa a atividade, que representa aquilo que é feito no processo. A tarefa no BPMN é um elemento que é o menor nível de representação do trabalho. E ela está sempre atribuída a um participante, a um ator, que pode ser tanto uma pessoa quanto um sistema. A tarefa está sempre atribuída, inclusive, a um participante da organização. Entre as atividades, nas pontas do processo, nós temos o conceito de evento. O evento marca um fato que pode influenciar no comportamento do processo. E ele pode ser identificado tanto no início do processo, identificando onde esse processo inicia, no decorrer do processo ou no seu final. O evento de início é um evento que tem uma linha simples e que marca onde começa o processo. Já o evento de fim, ele marca, obviamente, onde termina o processo. O processo ele é modelado através do uso de raias, que são utilizadas para organizar o diagrama do processo. E através do uso de piscina, que é utilizado para mostrar quais são os limites desse processo. Então, todo o processo de negócio e tudo que é executado na organização dentro desse processo ocorre dentro da piscina. E essa piscina é dividida em raias, identificando quais são os pontos, quais são os atores que são responsáveis pela execução de cada uma das atividades. Para controlar o fluxo desse processo, nós temos o elemento de gateway, que é representado por um losango e que permite que se avalie e que se identifique pontos em que o processo passa a ter mais de uma alternativa, seja ela exclusiva ou paralela, ou elementos em que o processo se bifurca de várias alternativas em uma só. Então a gente tem dentro dos elementos de gateway a possibilidade de fazer uma divisão do nosso processo ou de fazer uma unificação do fluxo do nosso processo. O gateway, o BPMN, ele tem vários tipos distintos, mas nós temos 3 tipos que são os principais. O primeiro tipo é o gateway exclusivo, que permite que a gente crie uma rota exclusiva de andamento do nosso processo. Esse gateway exclusivo, ele identifica que somente uma alternativa de execução vai poder ser realizada. Por exemplo, nesse caso de verificação do contra-cheque do nosso processo, eu tenho a opção de que o pagamento foi efetuado, que o pagamento não foi efetuado, ou que houve um valor pré-informado excedido. E somente uma das possibilidades vai poder acontecer. Já no caso no CI paralelo, a gente tem a situação ao contrário. Ao invés de somente uma alternativa ser habilitada, todas as transições que saem do gateway paralelo são habilitadas. Como nesse caso aqui, um processo de publicação de uma matéria, em que ao mesmo tempo que alguém elabora o texto da manchete, outra pessoa pode estar selecionando a fotografia que vai ser publicada e tratando essa imagem em paralelo. E o gateway, que é o meio termo entre os dois, é o que a gente chama de gateway inclusivo, que é um gateway que não é nem somente uma alternativa, nem todas, mas podem ser uma ou mais alternativas habilitadas. No nosso exemplo, quando uma loja vai fazer um cadastro de um cliente para um crédito, ele pode solicitar a ficha preenchida do cadastro, ele pode pedir também a negativa de dívidas civil desse cliente e poderia, por exemplo, pedir a negativa criminal. Ele pode pedir uma, 2 ou as 3 alternativas. Um outro elemento muito importante que vai ser bastante discutido aqui no nosso webinar é o elemento de subprocesso. O subprocesso permite que a gente abstraia no desenho do nosso processo um conjunto de atividades em uma única caixinha. Ele é utilizado principalmente para realizar a organização do nosso fluxo. Afinal, é muito mais fácil eu ter um processo dividido em 5 subprocessos, cada um com 20 atividades, do que a gente imaginar um processo enorme que tenha, por exemplo, num único diagrama, 100 atividades apresentadas. O subprocesso ele tem 2 tipos. Ele pode ser incorporado e ele pode ser reutilizável. O subprocesso incorporado ele é menos utilizado, porque é um subprocesso que serve somente para detalhar procedimentos e atividades em um nível menor de granularidade. Isso acontece porque o subprocesso incorporado ele tem como premissa que todas as atividades são executadas por um único ator.
Ou seja, quando eu explodo um subprocesso incorporado, somente uma pessoa, somente um participante, um perfil, um papel vai poder executar as atividades daquele subprocesso. Já o processo que é utilizável, ele nada mais é do que um outro processo, onde eu tenho a piscina, eu tenho as raias, eu tenho vários atores, e ele permite então com isso que eu faça a organização do meu processo de uma forma mais adequada, à medida que eu posso definir grandes etapas do meu processo e ir quebrando o meu processo então em vários subprocessos reutilizáveis. Um outro elemento importante para fins de documentação no BPMN são os elementos de anotação de objetos de dados. Esses elementos, que a gente chama de artefatos, eles permitem que eu faça uma melhor documentação do meu processo. Eles permitem que, sem alterar a lógica do processo, eu consiga identificar e explicitar no meu diagrama quais são quais outras informações que não somente as que eu tenho representadas nas atividades, nos gates e nos eventos no meu processo. A anotação é um exemplo que permite que eu identifique e puxe, como se fosse um post-it, pequenas anotações sobre os elementos do meu processo. Os artefatos eles são ligados às atividades ou ao meu diagrama de processo através do elemento de associação, que nada mais é do que a linha que liga um artefato com a atividade. Ainda no mundo dos artefatos, nós temos os objetos de dados, que também são ligados pelas associações e que representam informações que são trocadas ao longo das atividades. Nós temos, por exemplo, o objeto de documento, que permite que eu identifique documentos que entram e que saem de uma atividade. E eu tenho um objeto de repositório que permite que eu mostre informações que são consultadas de um repositório de informações em uma determinada atividade. Para finalizar a nossa explanação sobre o BPMN, nós temos eventos intermediários, que também vão ser bastante avaliados aqui na comparação com o EPC. O evento intermediário ele acontece no meio do processo, e ele é representado por duas linhas concêntricas em paralelo. Um primeiro evento intermediário disponibilizado pelo BPMN é o evento indefinido, ou também conhecido como NON. É um evento que serve somente para documentação, porque ele não tem nenhum gatilho, ele não tem nada que aconteça ou que ele capture quando o processo passa por esse evento. Basicamente, a gente utiliza esse evento para representar a mudança de status no processo, para representar que aquele processo, a partir daquele momento, passou para um determinado status. Como no nosso caso aqui, no nosso exemplo, em que, a partir do momento que uma viagem foi validada, ela passa para o status de solicitação validada. Um outro evento muito comum no BPMN é o evento de timer, que é um evento condicional que identifica uma condição temporal para que alguma coisa aconteça. O evento de timer ele pode acontecer tanto no início como no meio do processo. Nesse primeiro exemplo, ele representa uma condição para que o processo inicie, como, por exemplo, um determinado processo, que deve ser iniciado todas as sextas-feiras ou no início no primeiro dia útil de cada mês. Esse mesmo evento ele também pode ser utilizado no meio do processo. O timer, quando utilizado no meio do processo, ele representa um ponto em que o processo para e fica congelado até que aquele prazo estipulado seja decorrido. No nosso exemplo aqui, existe um determinado processo em que uma série de questões são encaminhadas para as pessoas para avaliação e o processo, então, ele tem que aguardar essa avaliação por 3 dias, para depois solicitar o parecer para esses participantes. Nesse caso, o processo ele vai ficar 3 dias congelado nessa atividade, nesse evento de timer, aguardando que os participantes reflitam sobre aquilo que foi solicitado a eles, para que depois alguém colha com eles o parecer obtido. E um outro elemento interessante que nós temos no BPMN, também intermediário, é o evento condicional. Ele é muito parecido com o timer, à medida que ele apresenta uma condição que tem que ser cumprida para que o processo siga adiante. A grande diferença é que no evento condicional, o processo espera uma condição qualquer, enquanto que no timer, o processo fica aguardando uma condição temporal para seguir adiante. Então, no nosso exemplo, é um processo de cozimento em que alguém vai fazer a ligação do forno e a próxima atividade de inserir os pães no forno só vai ser habilitada
quando o forno estiver na temperatura adequada. Essa é a condição para dar andamento ao processo. Falamos um pouquinho de BPMN e agora vamos falar um pouquinho então de EPC. O EPC, como está explicitado no próprio nome da notação, é um diagrama de modelagem de processos baseado no conceito de eventos e funções. No EPC, os eventos são seguidos de funções, onde o trabalho, onde as atividades são feitas. E à medida que essas funções são realizadas, o processo muda de estado. E essa mudança de estado é representada através de novos eventos. De forma semelhante ao BPMN, o elemento de representação do trabalho no EPC é a função, ou o que a gente pode também chamar de atividade, que é onde o trabalho é executado. A função, então, é a unidade mínima de execução de trabalho no EPC. E ela está normalmente atribuída a um papel ou uma unidade organizacional, identificando quem é o responsável por fazer aquela atividade. Se ela for uma atividade automatizada, ela também pode ser atribuída a um sistema. E normalmente o nome da função ela é escrita com o verbo no infinitivo, como nós temos ali na direita a função de emitir passagem aérea, mostrando que a emissão de passagem aérea é uma ação que deve ser feita no processo. Para identificar quem é o responsável por fazer cada função, nós temos os elementos de unidade organizacional e posição. Onde a unidade organizacional identifica uma área ou um departamento que é responsável pela execução daquela atividade, e a posição identifica um papel na qual é identificado os atores que vão efetivamente executar a atividade. O EPC também tem a figura do conector lógico, que no BPMN é o nosso gateway. E aí, na verdade, eles têm elementos muito semelhantes. Nós temos o elemento de, ou AND, que é semelhante ao gateway paralelo, onde todas as transições que partem do AND são executadas quando disparadas, e quando um AND ele chega como uma como uma junção, ele necessariamente aguarda que todas as atividades anteriores sejam finalizadas para que o processo possa seguir adiante. O OR inclusivo também é muito semelhante ao que a gente tem do inclusive do BPMN, onde eu tenho no OR inclusive a possibilidade de executar uma ou mais transições que ocorrem depois do conector lógico. E o OR exclusivo é semelhante também ao funcionamento do OR, só que no OR exclusivo somente uma transição vai ser executada. No nosso exemplo aqui de avaliação da solicitação de viagem, nós temos um OR exclusivo como exemplo, onde somente uma opção vai ser viabilizada. Ou essa opção vai ser a viagem ter sido aprovada ou a viagem ter sido reprovada. As grandes diferenças entre EPC e BPMN começam a acontecer quando a gente começa a falar dos conceitos de interface e de evento. O evento ele também tem a sua representação no EPC e no BPMN. E ele representa eventos que acontecem ao longo do processo. Só que no EPC, esses elementos eles são elementos passivos. Eles são simplesmente uma determinação de um estado. Eles não consomem nenhum tipo de recurso. Eles simplesmente denotam um estado na qual o processo se encontra hoje. Esse estado ele pode acontecer por causa da execução de determinadas atividades que fez com que o processo chegasse naquele estado, ou ele pode ser modelado no fim e no início do processo para identificar o estado inicial em que o processo inicia e o estado final onde ele termina. O EPC também tem os elementos de documentação, que possui diversos elementos que permitem que eu incremente um pouco o desenho do meu processo. Na verdade, existem inúmeros elementos no EPC que permitem que eu faça esse enriquecimento, fazendo até inclusive que muitas vezes um diagrama de EPC fique bastante poluído. Aqui nós vamos falar de dois principais elementos de documentação do EPC, que é o elemento de sistemas, que identifica quais sistemas são utilizados ao longo de uma função, de uma atividade, e o elemento de documentos, que também identifica quais documentos podem ser utilizados ao longo de uma atividade. Então vocês veem aqui um exemplo da atividade de emitir passagem aérea, onde o sistema de web reserva está sendo utilizado,
E para fazer a emissão da passagem aérea é consultado o documento de solicitação de viagem. Um outro ponto interessante da modelagem EPC é que ela se baseia numa visão de arquitetura de processos. Um diagrama EPC, normalmente, ele é uma parte de um processo ponta a ponta. E o processo ponta a ponta, ele não é representado dentro do diagrama EPC, mas sim numa visão mais ampla, que é uma visão de arquitetura de processos, onde é possível eu fazer o desmembramento de todos os processos da minha organização, da cadeia de valor até os processos propriamente ditos, e nessa arquitetura eu posso representar, então, macroprocessos, processos e até mesmo subprocessos que são executados. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui um elo da cadeia de valor de gerir pessoas, que seria um elo do tipo secundário, um processo secundário da minha cadeia de valor, que foi desmembrado em contratar pessoas, manter pessoas, desligar pessoas, e o macroprocesso de contratar pessoas foi detalhado em 4 subprocessos que seriam a avaliação da solicitação de vaga, recrutamento de pessoal, seleção do candidato e contratação do candidato. Nós temos ainda como exemplo o processo de seleção de candidatos sendo detalhado nos subprocessos de avaliação técnica, avaliação psicológica e escolha do candidato. Esse processo em EPC, e cada um dos elementos que nós temos aqui nesse diagrama, vai virar um diagrama em EPC detalhando como são as atividades e o funcionamento de cada um desses elementos. À medida que eu explodo um determinado elemento, um determinado processo da arquitetura de processo, eu vou ter um desenho em EPC representado nas pontas pelo que a gente chama de interface de processos. No EPC, eu vejo explicitamente para cada diagrama de onde vêm os processos anteriores e para onde vai o meu processo. Através da interface de entrada, eu tenho a identificação no meu diagrama de todos os processos que antecedem o meu processo atual. E através da interface de saída, eu tenho identificação explícita de todos os processos que sucedem o meu processo atual. No caso aqui do processo de avaliação psicológica, nós vemos ali um diagrama de interface na ponta esquerda do processo, mostrando que o processo anterior que chamou esse processo é o processo de avaliação técnica do candidato. E eu posso verificar também na parte direita outras 2 interfaces mostrando que, como resultado, esse processo ele pode ir para o outro diagrama de escolha do candidato ou para um outro segundo diagrama de descarte do candidato. É interessante notar também que no EPC a interface de entrada e saída de cada diagrama tem uma relação direta. Ou seja, se eu coloco num processo A uma interface de saída para o processo B, nesse processo B eu tenho que ter a mesma interface de entrada vinda do processo A. No nosso exemplo aqui, o processo de selecionar candidato, ele tem como interface de saída o diagrama 01.3.3 de escolha de candidato ou o diagrama 01.2.4 de descarte do candidato. E o estado em que esse processo termina, no caso de escolha do candidato, é o estado de candidato aprovado. Vejam que na parte de baixo, que mostra o processo 133 de escolha do candidato, a interface de entrada é justamente o processo de seleção do candidato. E o estado inicial desse processo é o mesmo estado em que a seleção de candidato terminou, como candidato aprovado. Bom, uma vez que nós vimos, então, ambas as anotações e demos uma passada rápida sobre cada uma delas, vamos ao que realmente interessa, que é uma visão proposta pela eProcess de como fazer uma migração de diagramas de EPC para diagramas em BPMN. É interessante ressaltar aqui que essa proposição feita pela eProcess ela não é a única possível. Dependendo da cultura da organização, dependendo da forma como a empresa quer enxergar os seus processos, outras propostas podem ser feitas. A ideia aqui é nós trazermos algumas sugestões, alguns prós e contras, para que possam ser avaliados, possam ser discutidos, de modo que cada empresa crie a sua lógica de conversão entre esses diagramas. Então nós vamos agora passar por cada um dos elementos do EPC, que é a nossa origem, e descrever e fazer algumas sugestões de como esses elementos ficariam e como essa modelagem ficaria num diagrama BPMN. Vamos começar pelo mais fácil. Então,
fazer um depara entre funções do EPC e tarefas do BPMN. Na verdade, são elementos que semanticamente são muito semelhantes em ambas as notações. Possuem o mesmo conceito, o conceito de trabalho, o conceito de atividade. O conceito de que, nesses elementos de função e tarefa, é onde as ações são executadas no processo. Nesse caso, normalmente, uma função no EPC acaba virando uma tarefa do BPMN. E a grande diferença está no fato de que o EPC possui alguns tipos de tarefa, como, por exemplo, a atividade e a função normal e a tarefa automatizada, e o BPMN possui um outro conjunto de tipos de atividade, como, por exemplo, a Service Task, a atividade humana, a atividade manual, de envio e recebimento e de regra de negócio. E aí, à medida que eu faço a transformação do EPC para o BPMN, eu tenho que escolher o tipo de atividade no BPMN que mais faz sentido. Um outro ponto importante de saber é que no EPC nós temos esses 3 pontinhos, esse diagrama no canto inferior direito da atividade, que permite que eu exploda aquela atividade e veja as relações que ela tem com outros elementos. Eu não tenho esse conceito no BPMN, ou seja, ou eu consigo representar isso diretamente no desenho do processo, ou eu tenho que representar essas informações através da ficha da minha atividade, através da descrição e do detalhamento que eu faço textual em cada uma das atividades. Um outro elemento também, vamos chamar assim, de mais fácil da gente fazer o depara, é o depara de conectores para gateways, elementos que também possuem uma bastante grande. Eu tenho no EPC alguns conectores, sendo que aqueles que mais se destacam é o conector de E, que é o AND, o conector de OU inclusivo e o conector de OU exclusivo. E eles têm conectores muito semelhantes, que são os gateways no BPMN de exclusivo para o OU exclusivo do EPC, o gateway de paralelo para o AND do EPC e o gateway inclusivo para o OU inclusivo do EPC. Aqui também é importante ressaltar que o BPMN possui outros conectores, vários outros conectores, diga-se de passagem, que permitem que outros comportamentos sejam definidos, como o gateway complexo, como o gateway baseado em eventos, e entre outros. E aí, nesse caso, permitiriam que a gente enriquecesse a modelagem do nosso processo em BPMN. É interessante notar também que que apesar de existir um depara, a forma como eu desenho o meu processo com o uso de conector lógico é diferente da forma como eu acabo representando o meu processo com o uso de gateway. Com o uso de conector lógico no EPC, normalmente, após o conector, nós temos uma série de eventos que mostram, então, qual o estado e qual a decisão tomada naquele conector. No nosso caso aqui de um pedido de compra, é feita uma avaliação desse pedido de compra e é possível que o processo passe para um dos 3 eventos apresentados a seguir. De que não existe orçamento disponível, de que o pedido de compra ele tem orçamento e ele está abaixo de R$1.000, ou que o pedido de compra possui orçamento e se encontra acima de R$1.000. E aí, a partir disso, eu tenho as ações que devem ser tomadas. No BPMN, eu tenho, de uma forma muito parecida, um elemento de gateway para representar esse ponto de decisão. Só que, normalmente, o que eu represento no EPC como eventos para mostrar o que foi cada uma das decisões, no BPMN eu acabo representando como label das setas que saem do gateway. Estou mostrando ali, da saída do gateway exclusivo, uma setinha de sem orçamento disponível, uma outra de acima de R$1.000 e outra de abaixo de R$1.000. É claro, eu poderia ter também, como nós vamos ver em seguida, um evento non em cada uma das setinhas representando esse evento. E representando, fazendo o depara mais próximo à forma como foi modelado no EPC. Mas normalmente a gente considera isso algo redundante, que acaba não agregando tanto no desenho do processo e gerando um desenho um pouco mais poluído. Justamente falando em eventos, nós temos também uma diferença significativa dos eventos do EPC para os eventos do BPMN. No EPC, o evento ele representa o estado em que o processo se encontra. Ele representa o estado ou inicial, identificando como o processo iniciou, ou um estado intermediário, identificando, à medida que uma série de atividades foram executadas, qual o estado do processo atual em execução, ou o estado final, mostrando como aquele processo finalizou. O BPMN ele permite que a gente represente também essas informações, mas ele tem um algo a mais, porque os eventos no BPMN
eles representam o acontecimento de alguma coisa, de algo que pode ter sido provocado de fora do processo e que impacta o processo, ou de algo que aconteceu no processo e que deve impactar o mundo exterior. No EPC, os eventos de início e fim de processo, normalmente todo processo no EPC tem um evento de início e fim identificando em que estado começa o processo. E eu poderia fazer um depara dessa modelagem colocando no evento de início e fim do BPMN o label desse evento no EPC. Um exemplo que nós temos aqui para representar isso são esses dois processos aqui, na verdade o mesmo processo, um processo de avaliação psicológica, em que no EPC, logo após a interface de avaliação técnica, nós temos um evento mostrando que o processo começa com um estado de candidato aprovado tecnicamente, e ao final do processo, esse processo pode finalizar com os estados de candidato aprovado ou candidato reprovado. E esses três labels, então, foram migrados para o diagrama do BPMN para uma identificação na atividade de início e nas atividades de fim do candidato aprovado tecnicamente como início do processo e como fim do processo o candidato tendo sido aprovado ou reprovado. O ponto que pode gerar uma confusão, principalmente no que tange o evento de início, é o fato de que o EPC ele permite que eu tenha inúmeros inícios de acordo com o número de processos que podem que podem anteceder o meu diagrama em EPC. Então vamos imaginar uma situação que eu tenho um EPC que é chamado por outros 30 processos. E cada um desses 30 processos, ou alguns desses 30 processos, comecem em pontos diferentes do meu processo. Ou seja, por começarem em pontos diferentes, possivelmente vão começar em estados diferentes. E aí eu teria que modelar no BPMN justamente uma situação em que um mesmo processo poderia começar em estados diferentes. Isso geraria possivelmente uma confusão na representação desse fluxo em BPMN. Os eventos intermediários no EPC, eles representam uma situação, um estado intermediário do meu processo. E eles são também bastante utilizados nos pontos em que eu tenho um ponto de decisão, um conector lógico. No caso, essa não é uma prática comum no BPMN, mas para mostrar para vocês como ficaria isso, nós fizemos um exemplo. No meu primeiro exemplo aqui, então, IPC, eu tenho uma checagem de disponibilidade de endereço, onde o endereço pode ser checado como disponível ou como não disponível. E aí, ações distintas têm que ser tomadas. Olhando isso no BPMN, o natural seria que eu modelasse isso basicamente como setinhas. Mas eu posso modelar como eventos do tipo known, intermediários, mostrando, então, explicitamente e basicamente fazendo uma cópia da modelagem do DPC para os elementos do BPMN. Importante só de ressaltar é que para aquelas pessoas que não conheceram o EPC e que começaram a modelar diretamente em BPMN, essa não é uma prática comum. É uma coisa que acaba ficando explícito que quem modelou aquele processo possivelmente trouxe aquele processo do mundo EPC. A unidade organizacional também é um elemento que é utilizado de uma forma um pouco diferente no BPMN. No BPMN, na verdade, não existem os elementos ligados diretamente à atividade de posição e unidade organizacional. Isso é visto de uma outra forma. No BPMN, a unidade organizacional e a posição são representados através da raia do processo, onde eu posso representar uma raia com a unidade organizacional e eu posso ter uma raia alinhada e cascateada à raia da unidade para representar as posições daquela unidade. Um ponto importante sobre isso é deixar bem claro que algumas ferramentas muito populares de modelagem de processo não têm sempre essa funcionalidade de eu ter uma raia dentro da outra. E nessas ferramentas, então, eu não conseguiria representar, por exemplo, uma unidade e dentro da unidade uma sub-raia de posições daquela unidade. Só que o padrão BPMN, ele dá suporte a isso. É uma questão, então, de implementação de ferramentas específicas. O EPC, contudo, ele permite que eu faça explicitamente para cada atividade uma ligação da atividade com um elemento de unidade organizacional e posição. E essa representação explícita eu não tenho no BPMN. Então vocês podem ver aqui um exemplo em EPC, em que eu tenho uma atividade de solicitar vaga, onde eu tenho a ligação direto com os elementos de posição e unidade organizacional, mostrando em qual unidade e por qual perfil é executada essa atividade. E o EPC ele também tem uma forma de representação
que é um diagrama horizontal muito parecido com o conceito de raias no BPMN, onde eu consigo colocar, então, para cada raia, quais são as posições e quais são as unidades que executam as atividades daquela raia. Já no BPMN, eu tenho algo semelhante, só que somente com uma visão de raia. Eu não consigo ligar à atividade o elemento diretamente de unidade ou posição. Certamente o principal ponto, o principal impacto que nós temos quando a gente faz uma modelagem de EPC para BPMN é a forma como a gente estrutura esses processos. Porque a forma como os processos são estruturados, são organizados no BPMN, é bastante diferente da forma como eles são organizados no EPC. No EPC, os processos eles são modelados ponta a ponta, só que essa visão de ponta a ponta não aparece no diagrama de EPC. Essa visão de ponta a ponta ela é apresentada no diagrama de arquitetura de processos, onde eu tenho lá os macroprocessos, os processos e subprocessos ligados, e cada um deles identifica um diagrama específico de EPC que tem que ser detalhado. No EPC, quando eu baixo para esse nível de diagrama, então, essa relação entre os diagramas de EPC que juntos fazem o meu processo ponta a ponta, ela é estabelecida através do conceito de interface, que mostra para cada diagrama de EPC de onde veio o processo antes e para onde vai esse processo. No nosso exemplo aqui, eu tenho o processo de avaliação psicológica, que pode ir para outro diagrama, para o próximo diagrama de escolha do candidato ou para o diagrama de descarte do candidato. E a gente pode ver no diagrama de escolha do candidato que aparece explicitamente que uma dos pontos onde esse processo pode iniciar é devido ao final do processo de escolha do candidato. Já no BPMN é diferente. O BPMN utiliza o conceito de subprocesso. Não tem o conceito de arquitetura de processo explícita. No BPMN, eu desenho meu processo ponta a ponta, determinando o início e o fim do meu processo através dos eventos de início e fim, e colocando cada uma das etapas do meu processo através dos elementos de subprocesso. Além disso, quando eu explodo um subprocesso, eu não consigo enxergar dentro desse subprocesso quem chama esse subprocesso. Porque no BPMN, o conceito de subprocesso é um conceito reutilizável, em que eu defino um subprocesso, defino a entrada e a saída, e esse subprocesso pode ser reutilizado em qualquer processo sem que ele precise, para isso, ser impactado. Então, se nós olharmos um exemplo aqui, na figura da direita, nós vamos ver aquele mesmo processo representado em EPC, de avaliação do candidato, representado em BPMN através do subprocesso de avaliação técnica, avaliação psicológica, e depois passando para as etapas de descarte do candidato e escolha do candidato. Essas etapas, essas fases são representadas no que a gente chama de um processo pai. Esse processo pai dá a visão do todo do processo ponta a ponta. Mas quando eu explodo um determinado processo, vou chamar aqui de processo filho, eu não consigo enxergar isso. No processo filho, eu tenho a condição de início, por exemplo, que é que o fato do candidato estar aprovado tecnicamente, e eu tenho o resultado do processo do candidato ter sido aprovado ou reprovado. Mas eu não tenho, dentro do processo filho, a obrigatoriedade, a necessidade de explicitar quem chamou e para quais outros processos ele vai depois. Isso está explicitado no nível de cima. Isso está explicitado no processo pai, onde eu consigo ver, ao final daquele processo, como por exemplo de avaliação psicológica, que o próximo processo vai ser de descarte do candidato ou de escolha do candidato. Isso é interessante, porque dessa forma eu posso mudar o que eu quiser no processo pai sem precisar impactar o processo filho. Coisa que no EPC, quando eu tenho no processo filho a identificação de todos os processos que chamam e todos os processos subsequentes, qualquer mudança nos processos anteriores gera uma mudança no processo que está ali no meio do meu diagrama. Fazendo outro comparativo de mesma natureza, vamos dar uma olhada aqui, então, como ficaria o meu processo de contratação de uma visão EPC para uma visão BPMN. Numa visão EPC, eu tenho a arquitetura de processos, eu tenho o GP01 de contratar pessoas identificado nessa arquitetura, e aí a forma como eu faço a contratação de processo, a forma ponta a ponta que eu faço isso, está descrita através de processos e subprocessos representados pelo mesmo elemento na arquitetura de processos.
eu tenho a avaliação da vaga, o recrutamento de pessoal, a seleção do candidato e a contratação do candidato. E tenho ainda um exemplo na parte de seleção do candidato, onde eu tenho a avaliação psicológica, a avaliação técnica e a escolha do candidato. Isso tudo representado numa visão de arquitetura de processos. E cada elemento dessa arquitetura vira, então, um diagrama em EPC. Fazendo um depara desse diagrama para o BPMN, é possível verificar que no BPMN isso vira um único diagrama ponta a ponta. Ou seja, toda aquela linha intermediária do GP01.1 para o GP01.4 vira um processo, que tem o início com a vaga sendo solicitada e tem como fim a vaga preenchida, a vaga cancelada ou a vaga reprovada. O detalhamento dos níveis abaixo da seleção de candidato acontece através do conceito de subprocesso, onde eu tenho a descrição como ponto de partida um conjunto de candidatos recrutados e tenho como ponto de término um desses candidatos tendo sido escolhido. Então, aquilo que vira, na verdade, diagrama, uma visão de arquitetura de processo, diagrama EPC, na visão de EPC, no BPMN vira tudo a mesma coisa. Vira tudo diagramas BPMN. E eu não tenho nesses diagramas identificação da origem e do destino de cada processo. Isso é definido pelo processo pai. Para finalizar, um outro elemento que tem uma relação bastante direta do EPC para o BPMN são os elementos de documentação, que são aqueles elementos que eu agrego ao meu fluxo, não para mudar o comportamento do processo, mas para poder ter um entendimento melhor do seu funcionamento. No EPC eu tenho inúmeros elementos de documentação, os principais que nós colocamos aqui foi o que documenta sistemas de aplicação e documentos. No BPMN eu tenho como principal elemento os artefatos, onde eu tenho o elemento também de documento, que é muito semelhante ao documento do EPC. Eu tenho um elemento de repositório, que muitas vezes é utilizado de forma semelhante aos sistemas de aplicação, mas não dá para dizer que seja a mesma coisa, porque o repositório representa um repositório de informações que é consultado pelo processo ou que é atualizado pelo processo. E o elemento de anotação, que permite que eu faça um detalhamento descritivo do meu processo, como se fosse um post-it. Para finalizar, então, vamos ao estudo de caso. A gente tem aqui um processo de requisição de material. Esse processo é desenhado inicialmente em EPC e depois vai ser desenhado em BPMN. Vejam que interessante, esse processo de requisição de material ele pode ser iniciado por duas interfaces, por dois diagramas distintos de EPC, por uma requisição de produção ou por uma requisição de serviço. Quando ele vem numa requisição de produção, ele começa no estado de material solicitado. E como a produção na empresa é algo contínuo, existe a possibilidade de eu ter o material em estoque. Então eu faço uma verificação de estoque e essa verificação é feita pelo supervisor do almoxarifado. E como resultado eu posso ter o material em estoque ou eu posso ter o material em falta. Já a requisição de serviço, por ser uma coisa não recorrente, eu parto do princípio que eu não tenho esse material em estoque, é um material que eu compro sob demanda. Então, o processo de requisição de material, quando vem num outro processo de requisição de serviço, já parte do estado de material em falta. E aí eu vou fazer 3 atividades para poder receber esse material na minha empresa. Eu vou fazer a cotação do material, feita por um comprador. Eu vou aprovar e viabilizar a compra do material por um comprador também. E, finalmente, eu vou receber o material através do assistente do almoxarifado. E aí o meu processo vai passar para o mesmo estado que ele estava no momento que eu fiz uma requisição de material de produção que já existia em estoque. Eu vou passar para o estado de material em estoque. Nesse momento, eu vou entregar o material para o solicitante, e isso é feito pelo assistente de almoxarifado. E aí, como resultado, eu posso ir para o processo de autorizar produção, caso tenha vindo numa requisição de produção, passando pelo estado, então, de requisição de produção concluída, ou eu posso ir para o estado de compra concluída e para o processo de execução do serviço. Como ficaria esse processo em BPMN? Uma primeira diferença dessas duas visões é que
eu não tenho, no processo de requisição de material, a visão de quem chama e para onde vai. Porque o processo de requisição de material que vocês estão vendo na parte inferior, ele é o processo filho. E essa visão é dada pelo processo pai. Então, para isso, eu tenho que modelar o processo de produção e o processo de prestação de serviço para poder ter essa visão. Então, vocês podem verificar na parte da esquerda que eu fiz uma modelagem do processo pai, de produção que antecede um subprocesso de elaborar PCP, Planejamento e Controle de Produção, passa pelo processo de requisitar material e depois vai para o processo de autorização de produção. Já na parte direita, eu tenho o mesmo processo de requisição de material sendo utilizado numa outra perspectiva, que é a perspectiva de contratação de serviço, em que eu consigo ver no processo pai, que o processo anterior é a de formalização da contratação, eu tenho a requisição de material e, finalmente, depois eu tenho a execução de serviço. Ambos os processos, então, são processos pais que chamam o processo de requisitar material. E aí a gente começa ali com o processo tendo um evento de início de requisição criada. No nosso caso aqui, a gente optou por fazer o tratamento da produção ou do serviço sendo identificado através de um gateway. Então eu verifico ali qual o tipo de requisição para saber se eu devo ir para a verificação de material em estoque ou diretamente para a compra do material. Vejam que a partir daí, então, nós temos ali o estado de material solicitado, material em falta, que está representando os eventos que lá no EPC eu tinha identificando como começava o processo. No caso da requisição de produção, ele vai fazer a verificação do material em estoque. E aí uma outra grande diferença que nós temos nesse exemplo é que a identificação do perfil responsável por executar a atividade no EPC acontecia através do vínculo de uma posição diretamente à atividade. Aqui no BPMN, esse vínculo acontece através de uma atividade humana, que é colocada numa raia, por exemplo, de supervisor do almoxarifado, identificando a responsabilidade por executar essa atividade. Seguindo com o processo, ele verifica o material em estoque. Se possui em estoque, vai para o estado de material em estoque. E aí nós temos, então, um evento do tipo non, representando o estado e o evento de material em estoque do EPC. Ou, caso não exista em estoque, indo para o material em falta, que também está sendo representado por um evento do tipo non. Então, no material em falta, nós temos a sequência de atividades de cotação, compra e recebimento de material, cujo responsável é identificado pelo perfil de pela raia da piscina do meu processo. E depois eu tenho, finalmente, a entrega do material solicitado para a área solicitante. E aí a principal diferença que eu tenho também aqui é que nesse diagrama eu não estou representando o destino. Ou seja, qual é o próximo processo ao término desse subprocesso. Esse destino, novamente, ele é representado olhando para o processo pai, onde após a requisição de material num pedido de produção, eu posso ver aqui em cima que vai para autorizar produção e, no caso de uma solicitação de serviço, vai para a execução do serviço. Finalizando, então, o nosso webinar, nós podemos verificar, ao longo dessa apresentação, que tanto as notações BPMN como EPC possuem muitos recursos semelhantes de modelagem. O BPMN, em particular, ele tem um conjunto maior de elementos, que permite que nós façamos uma modelagem mais complexa, por um lado, né? E também traz uma facilidade no momento que eu vou fazer a transformação do EPC para o BPMN, porque normalmente os elementos no EPC eles têm um elemento compatível no BPMN. É claro que é sempre bom ressaltar que não é uma boa prática utilizar todos os 132 elementos do BPMN, porque eles acabam realmente sendo gerando muito overhead. Eu tenho que escolher aqueles que são mais adequados. O grande ponto que eu tenho nessa migração, e é certamente a principal ponto de dificuldade, é o fato de que a forma de modelar, a estrutura que é feita, como é feita a modelagem em cada uma das notações, ocorre de uma forma distinta. Por um lado, a gente consegue perceber que existem muitos elementos no BPMN que suportam
o estilo de modelagem do EPC. Então, se você quer continuar modelando eventos no BPMN, como você modela no EPC, você pode, por exemplo, utilizar o evento intermediário nono para representar esses eventos no EPC. O principal ponto que fica aqui é um ponto de escolha da organização de qual vai ser o estilo de modelagem que ela vai adotar. Se ela vai simplesmente pegar os seus processos em EPC, transcrever para BPMN, modelando exatamente da mesma forma, ou seja, ela não vai modelando num estilo BPMN, vai estar modelando em EPC usando os elementos, os componentes do BPMN. Ou se a organização, nessa transformação, decide mudar o seu estilo de modelagem para a forma como mais comumente são modelados os processos do BPMN, principalmente pelas pessoas que não vêm de uma experiência e de uma prática de EPC. Uma forma, como nós vimos, em que as interfaces são vistas de formas diferentes, em que não existe o conceito de arquitetura de processos explícito na modelagem BPMN, em que não necessariamente eu vou representar todos os eventos através de eventos intermediários non, e que eu não vou ter visibilidade no diagrama BPMN do processo ou do subprocesso, quem chama e para onde vai o meu processo. Eu vou só conseguir enxergar isso quando eu vislumbrar, quando eu consultar o processo pai. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Nós vamos deixar agora aberto, então, uma sessão de perguntas e respostas, e para isso eu passo a palavra para a Chayana. Obrigada, Brito. Antes de iniciarmos as perguntas, gostaria de comentar que para aqueles que desejam conhecer mais sobre o tema ou complementar sua capacitação em BPM e BPMN, a iProcess está realizando uma série de treinamentos e seminários focados nesses assuntos. Com uma formação completa para analista de processos de negócio, a iProcess oferece um conjunto de treinamentos que desenvolvem conhecimentos e práticas sobre todo o ciclo BPM. O treinamento Introdução à BPM e a BPMN com Visage é um curso de 8 horas para nivelamento de conceitos, introduzindo por que a gestão de processos é tão importante, o que é o ciclo BPM, como dar o primeiro passo para uma iniciativa de BPM na empresa e ajudando iniciantes a modelar processos com Visage, uma das principais ferramentas de mapeamento de processos disponível no mercado. Também temos o programa Ciclo BPM, que através de 3 cursos aborda todos os aspectos do ciclo de melhoria contínua de processos de negócio. O primeiro curso, com duração de 1 dia, tem foco na prática da modelagem de processos, técnicas e ferramentas para realizar o entendimento do processo de negócio e sua representação. O segundo curso, com 2 dias de duração, aborda as atividades de análise e redesenho do processo, focando na transformação e otimização para gerar a visão do futuro do processo e avaliar retorno sobre o investimento. O terceiro curso fecha a semana do programa com 2 dias de duração e discute a visão dos sistemas na implementação da visão do futuro. Para quem está atuando na documentação e mapeamento de processos, o domínio sobre a notação BPMN, utilizada pelas principais ferramentas de BPM do mercado, é imprescindível. A iProcess realiza um treinamento focado na notação completa, conforme a especificação da OMG. Assim, a utilização de qualquer ferramenta na modelagem BPMN fica muito mais fácil. Para aqueles que não puderem continuar nos acompanhando na sessão de perguntas, mas desejarem ser comunicados sobre a publicação de vídeo e sobre a realização de nossos próximos webinars, pedimos que preencham o formulário de avaliação ao final do evento. Nós estamos com 5 minutos além do tempo previsto, então selecionei algumas perguntas mais relevantes sobre o tema para que o Brito responda. As demais questões serão respondidas através do blog quando o vídeo for publicado. Bom, temos uma pergunta aqui que é do Marcos, que questiona como no BPMN eu posso representar as interfaces do EPC para saber quais as ligações que existem entre os processos. Um ponto interessante nisso, né, claro, o primeiro ponto é a gente avaliar o estilo de modelagem para avaliar se eu quero continuar tendo essa representação no BPMN ou se eu vou mudar o meu estilo de EPC para BPMN e representar isso de uma forma diferenciada, representar isso através do processo PI, mas para aqueles que desejam, que querem efetivamente continuar vendo
conceito de interface de processo dentro do BPMN, a solução que a gente recomenda é usar um elemento do BPMN chamado de message. O elemento de message, ele serve justamente para estabelecer a comunicação entre os processos. E através dele, então, eu posso definir vários fins e vários inícios para o meu processo, identificando para qual processo aquele diagrama ou aquela execução vai quando chega naquele final do tipo message. Então seria possível, por exemplo, representar num processo A, que pode ir para o processo B, C e D, 3 eventos do tipo message, mostrando que aquele processo A pode ir justamente para o processo B, C e D através de 3 mensagens distintas. O que acaba às vezes confundindo isso é que no BPMN a gente acaba terminando o nosso processo não com o destino do processo, ou seja, o processo subsequente, e sim com o estado, como por exemplo, o processo foi aprovado e reprovado. E quando eu uso o evento de message para representar o destino, eu corro o risco de um mesmo processo que terminou como aprovado, em vez de ter o seu fim identificado como aprovado, vai ter o seu fim como uma mensagem que vai identificar que ele vai para o processo A, B e C, e não que efetivamente ele terminou como aprovado naquela situação. Como a Chayana comentou, a gente já passou um pouco do nosso tempo, eu agradeço a todos o tempo de vocês e a atenção até aqui. Esse webinar vai ser em seguida postado para quem quiser assistir depois, e nós teremos vários webinários na sequência para que vocês possam acompanhar alguns outros assuntos. Eu volto novamente a palavra para a Chayana. Certo, pessoal, em nome da iProcess, agradeço a todos que participaram de nosso evento. Esperamos que este webinar tenha atendido às suas expectativas. Ao sair do webinar, lembre-se de preencher o formulário de avaliação. Um bom dia a todos. Obrigada.